Senhor amado. Muito obrigada. Nós cremos em tudo que acabamos de cantar. É bíblico. Tua palavra diz que o Senhor restaura, renova, vivifica, restitui. Restitui os anos que foram consumidos, anos perdidos. Tua palavra diz que o Senhor restitui. O Senhor é um Deus de restituições. Que maravilha saber disso. E eu confio totalmente, eu creio e sei que tudo é possível que creio. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos erros e pecados. Nós somos falhos. Eu não sei. Nossos pecados intencionais, os que nos são ocultos, tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, passa do teu sangue sobre cada um, passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo, em todo lugar. Visita lares e famílias, visita os templos, os líderes. Eu peço unção, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Eu peço unção aqui, eu peço direção, eu peço espírito. Eu peço uma mudança para todos nós. Entendimento. Entendimento profundo, clareza, porque a gente sabe que clareza é poder. Nos dê clareza, nos dê uma visão ampla, amplia a nossa mente, renova o nosso entendimento, nos ajuda a ver além, portanto, ir além. Passa do teu sangue aqui. Coloca anjos poderosos. Derrama deste favor sobre nós. Assuma o controle da reunião, dirigindo, controlando, orientando, clareando, revelando, nos ajudando de todas as maneiras. Porque a gente sabe que só faz sentido. Tudo, meu Deus, só tem sentido se estiver debaixo da sua direção, do seu governo. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todas as forças do inferno, todos os laços que foram armados, eu quebro em nome de Jesus. Portas demoníacas que talvez foram abertas, que nós abrimos consciente ou inconscientemente, nós fechamos em nome de Jesus. Legalidades que foram dadas, que nós demos, nós repreendemos agora em nome de Jesus e fechamos as brechas, nos colocamos na brecha, e como atalaias nos levantamos e pedimos que o Senhor venha com a sua misericórdia, com o seu cuidado, com o seu poder sobre nós. Eu quebro palavras contrárias, laços e armadilhas, forças do inferno, eu desfaço em nome de Jesus e eu amarro as forças do mal e lanço no abismo, em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Nós nos colocamos debaixo da tua misericórdia, do teu governo, da tua direção e desta unção, e nós precisamos de unção. Seja conosco. Eu mais uma vez peço que quando nós sairmos daqui, que possamos dizer que evoluímos um pouco mais, crescemos um pouco mais, não estamos no mesmo lugar. Muito obrigada. Te amo, Senhor, de todo o meu coração. Mais uma vez, quero declarar que é uma honra estar aqui, mas que eu dependo inteiramente do Senhor. Muito obrigada. Te amo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos falar de alguns princípios
Existem princípios que nós podemos aplicar às nossas vidas que agradam a Deus. E a Bíblia, ela lista muitos que são atraentes para Deus. E quando nós agradamos a Deus, significa que eu estou crendo, porque se eu creio, eu vou e faço. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente porque se eu não creio, eu não faço. E a prova da minha fé é quando eu faço aquilo que eu estou aprendendo. Eu provo a minha fé. Obediência é a prova desta fé. Nós aprendemos que a fé sem obras, ela é morta. E nós temos que tomar sempre o cuidado para não cair naquela passagem de Tiago, que fala exatamente que a fé sem obras é morta e que os demônios, eles creem e tremem, mas não obedecem. Então, é muito fácil a gente praticar apenas a fé dos demônios. Então, eu quero falar hoje de 4 que, sem dúvida, são vitais para quem quer viver uma grande vida, que é a santidade, humildade, honestidade e honra. Essa é a introdução da palavra. Depois eu quero ir lá para Atos. A Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, eu quero que você preste atenção que paz, santidade, se excluir da graça de Deus, raiz da amargura, ser um imoral e profano, está dentro desse contexto. Não dá para tirar, está tudo junto. Então, a Bíblia diz aqui, esforcem-se para viver em paz, porque tem gente que não esforça nem um pouco. Esforcem-se para viver em paz com todos. Não é só com quem é agradável. Para serem santos. Você vê que está junto. Porque revela, assim, tudo sobre nós. Se eu não me importo nem um pouco em manter a paz, a minha dos outros, isso mostra claramente o que está dentro de mim. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso me esforçar para viver em paz e ser santo, porque sem santidade eu não vejo o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você tem que tomar cuidado. Eu também. Se excluir do favor de Deus, não desfrutar dessa graça, desse favor, exatamente por conta desse comportamento, que nenhuma raiz de amargura brote. Você vê que é uma raiz. E cause perturbação, contaminando a muitos. Porque se há uma raiz que precisa ser arrancada, toda amargura tem uma raiz. Toda amargura, ela tem uma raiz. É a rejeição, o orgulho. Eu preciso arrancar. Porque se há amargura, vai ter perturbação e contaminação. Certamente, eu não vou ser
Eu não vou ficar ali perturbada sozinha, eu vou perturbar os outros. E eu vou contaminar a muitos. Isso não para em mim. Isso vai se estender. E ele continua, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança com o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Está junto? Santidade, meus queridos, não é uma fórmula religiosa. Longe disso. Não é uma fórmula religiosa externa. Ou piedade legalista. Porque tem a piedade legalista, que é aquela forma de servir a Deus, mas que não está longe de ter relacionamento. Está apenas apegada a regras, a liturgias, nada mais que isso. Então, o que é a santidade? É uma submissão, uma rendição, você se submete, você se rende. Totalmente, é uma submissão, uma rendição do coração ao Todo-Poderoso. Acontece aqui dentro, ó. Dentro de mim, dentro de você. Esse Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E nós entendemos esse amor. E nos submetemos e nos rendemos sem nenhuma reserva. Estamos debaixo desse governo. Santidade é a nossa atitude em resposta a isso, a esse amor. A santidade é essa resposta que vem em forma de adoração, um ato de amor. Eu mostro o meu amor, me rendendo, me submetendo. Não se trata de uma aparência externa, de fazer caras e bocas, de fachada. Não tem nada a ver com isso, mas é uma atitude de coração. Fala atitude de coração. Isso. Atitude de coração. É algo que acontece aqui dentro. Mudou aqui. Eu me rendo inteiramente a Deus. Você vê que está junto. Esforçar para viver em paz, da santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e sejam santos. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Cuidado para não se excluir da graça de Deus. Favor é tudo, a graça é tudo. Nós temos que ter essa capacidade de arrancar essa raiz que traz essa amargura, que vai trazer perturbação e contaminação. Nós precisamos tomar cuidado para não agir como Esaú, que a Bíblia chama de imoral e profano. Por quê? O que Esaú fez? Para a gente saber. Ele definiu a vida dele por um momento, pelo estômago, na carne. Ele deu o que a carne dele queria. Sabe, gente impulsiva, gente que só age por paixão, por emoção, e acaba definindo a vida. Se você dá a sua carne, seja lá o que você estiver dando, alimentando, fazendo conforme a sua carne está pedindo,
você se coloca nessa condição de alguém imoral e profano, porque troca algo santo, precioso, por nada, para resolver apenas um problema momentâneo. Resolve a vida, define pelo estômago, pelo momento, por uma paixão, por um sentimento. E tem muita gente que vive assim. Ele trocou a primogenitura. Ele era neto de Abraão. Ele era o primogênito. Ele tinha direito a 2 partes na herança, a liderar a família. E ele que estaria ali encabeçando o grande projeto, o plano de Deus, herdando a herança de seu pai, de uma grande nação. E um dia ele estava muito cansado, ele estava com fome. Observe bem, cansado, com fome, emocionalmente alterado. Ele definiu e ainda usou essa expressão: de que me vale essa primogenitura? E muitas vezes nós vemos gente agir assim na vida. De que me vale, né, essa fé? De que me vale essa palavra? Deus me deu uma promessa, liberou uma palavra poderosa para a minha vida, e aí eu estou num momento difícil. De que me vale? Não está me valendo nada. Só que quando ele jogou fora, porque ele definiu por conta do que ele estava sentindo, ele tentou alterar aquilo com lágrimas, a decisão dele. Reaver, receber bem, a bênção. Ele vem no pai e ele fala assim, Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Né? Sobrou uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis. Longe das terras férteis. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Você vê que o pai liberou uma palavra que vinha de Deus, era pelo Espírito, por conta da pessoa que Esaú era. Um sujeito precipitado, impulsivo, emocional, né, totalmente carnal, que tinha tudo, mas desprezava. Simplesmente desprezava. Só que ele não suportou a colheita da sua semeadura. Para ele foi muito difícil aquilo. Ele chorou, ele implorou para o pai, mas era tarde demais. E aí o pai disse para ele: longe das terras férteis, porque toda pessoa que vive com base nas emoções, toda pessoa que toma decisões com base no que está sentindo, vai viver à margem e nunca terá uma vida plena. Você quer arruinar com a sua vida? Decida a sua vida com base no momento, pelo estômago, pela uma paixão, um sentimento. E não pelo que você sabe. Sentir não significa nada diante da palavra de Deus. Não existe a palavra sentimento. A
A palavra de Deus não vai falar sobre emoção, ela vai falar sobre fé. Fé, o tempo todo. O justo viverá da fé. Então, quando alguém fala assim, não, eu preciso fazer isso porque eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é você estar debaixo do governo de Deus, fazendo o que Ele mandou você fazer, o que a palavra de Deus indica, orienta. Nessa sociedade hedonista, as pessoas são estimuladas a fazerem o que elas querem no momento, né? Então, tem várias frases que um sai repetindo, e as pessoas vão deixando isso entrar, né? Faça o que você quiser, o que importa é ser feliz, que seja eterno enquanto dure, e as pessoas vão pegando isso e repetindo, né? Eu tenho um compromisso com a felicidade, o que importa para mim é ser feliz. Às vezes até mães, pais dizem assim, o que importa para mim, meu filho está feliz, fora de princípio, quebrando princípios, passando por cima do que é certo. O que é felicidade? É um sentimento momentâneo de euforia? Ou você ter certeza que está construindo algo sólido, que vai sustentar suas construções? Não é? Mas os próprios crentes, muitas vezes agem como Esaú. Estou cansado, estou com fome, estou apaixonado. Estou apaixonada. Eu quero. Mas eu quero. Deus está mostrando para a pessoa que aquilo vai ser o maior problema da vida dela. Eu já orientei gente se metendo em furadas e a pessoa virar para mim e falar assim, não, mas eu quero. Mas eu quero. Não, mas eu quero. E essa mesma pessoa, 1 ano e meio, 2 anos, depende do caso, 3 anos, depende da humildade também, como foram muitos já ao longo da vida, aquelas que são humildes, que não aguentam mais, chegar num ponto de me ajuda. Eu estava errado, eu estava errada. Eu preciso de ajuda. Só que naquele momento que a pessoa podia evitar aquele passo errado, ela decidiu pagar aquele preço. Ao invés dela pagar o preço de passar por cima das emoções dela, sofreu um pouco, mas só por um pouco, e depois construir algo sólido, ela prefere dar o que a carne dela quer naquele momento, não se privar e muitas vezes sofrer por anos. E aquilo virar uma bola de neve, que quando você está fora da direção de Deus e as decisões que você está disposto a tomar são todas baseadas nas emoções, você vai ter problemas. Muitos problemas. Não diz não. Não diz não por causa de emoção, porque eu não quero chatear tal pessoa, não digo não. Um dos grandes problemas, e que eu encontro pessoas com muitos problemas na vida, é porque elas simplesmente não conseguem dizer não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou assinar isso. Eu não posso me envolver nisso. Muitos problemas que elas estão vivendo hoje, um não teria resolvido. Um não. Só um não. Para um negócio errado,
para uma oferta. Um não. As emoções emburrecem a gente. Então, num momento, às vezes chega alguém usada pelo mal e nos envolve de uma tal forma que, se nós não tivermos discernimento e uma coragem para dizer, não, não posso, não vou fazer isso. Apenas um não. Um não. Quantos corações apaixonados que, se tivessem tomado a decisão de sofrer um pouco, eu vou sofrer, mas eu vou fazer o que é certo diante de Deus. E eu vou evitar muita dor mais tarde. Esse sofrimento é curto. Se eu disser não agora para as minhas emoções, é ficar com a fé, ficar com o que eu sei. E eu vou ter muito tempo de paz, uma vida de paz. Então, aí o pai dele disse para ele, ó, você vai viver pela espada, quer dizer, você vai viver em guerra, pela maneira que você vive. E você vai servir o seu irmão, quer dizer, você vai estar sempre abaixo, pela maneira orgulhosa que você vive, as escolhas emocionais que você faz. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Quer dizer, quando você não suportar mais esses resultados, você vai arrancar esse jugo. Porque quem botou esse jugo no seu pescoço foi você, não foi ninguém. Observe que o pai fala, não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Porque tem jugos que nós colocamos, você sabe, jugo é aquela ferramenta que é colocada nos bois, para puxar as carroças, os carros de bois. Quando você cansar desse jugo no seu pescoço que você mesmo colocou, você mesmo vai arrancar. Mas nós vamos ver, se você continuar lendo, Esaú era um sujeito orgulhoso, impulsivo, e ele só piorou. Eu não vou entrar muito nisso, mas você pode ler o restante aqui, depois, 27, 28, você vai ver ele ouvindo o pai falar o que não queria que fosse feito, ele foi lá e fez para provocar o pai, enfim, Esaú. E a Bíblia fala, coloca tudo isso junto na questão de uma vida santa. Ele não era submisso ao Pai, ele não era submisso ao Pai Celestial. Porque essa submissão e essa rendição que acontece aqui dentro do nosso coração e nos leva a obedecer, por reconhecer esse amor de Deus por nós, é assim que nós adoramos o Senhor. E isso nos coloca numa condição de santidade. Quando eu digo não, por submissão e rendição a Deus. Humildade. Falei bastante esses dias sobre humildade, porque Deus quer que andemos em humildade, até porque a humildade precede a exaltação. Se eu quero promoção, exaltação, honra na minha vida, eu preciso entender sobre humildade. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilde tem graça, favor, promoção, exaltação, e o orgulho, queda e destruição. Humildade. Humildade é essa capacidade de ouvir a Deus. O que é ser humilde? Eu ser capaz de abrir mão das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas vontades, para ficar com as de Deus. O que Deus falou vai prevalecer. Eu sou capaz
de tirar, de abrir mão totalmente de algo, porque agora eu entendi, eu ouvi a voz de Deus. Então eu vou fazer conforme Deus está me orientando. Humilhai-vos, portanto, humilhem-se, debaixo. Eu vou estar debaixo da poderosa mão de Deus. Continua falando de submissão. Honestidade, integridade, retidão. Deus quer que nós sejamos honestos, pessoas honestas. Porque, meus queridos, esse tem sido um dos grandes, problemas desse mundo. As pessoas muitas vezes não querem o que a gente tem, porque falta essa honestidade, essa retidão, essa integridade. E nós vamos entender aqui, como é que nós vamos discernir o espírito da verdade e o espírito do erro? Tendo essa sinceridade no nosso coração. E as pessoas vendo isso. A Bíblia deixa claro que a desonestidade não é atraente para Deus. Ele abomina. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. O quê? Todos os que são do engano. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim, está em você, é maior do que o que está no mundo. Então tem que ter diferença. Eles vêm do mundo, os enganadores. Por isso, o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve a verdade. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que a gente consegue reconhecer onde há verdade e há erro? Quem ouve a Deus. Quem está aberto a ouvir a Deus. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Verdade. Honestidade, integridade, retidão. Se nós queremos atingir patamares altos, não dá sem isso aqui. Não dá. Sem santidade, sem humildade, sem honestidade. E agora vamos falar de honra. Honra. Fala comigo. A honra libera a bênção. A Bíblia diz aqui em Malaquias 1:6, diz que devemos honrar a Deus porque Ele é o nosso Pai, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Êxodo 20:12 nos diz para honrar nossos pais, para que possamos ter vida longa. Honra teu pai, tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aliás, você vai ver aqui, quando se trata de liberar uma unção para os nossos descendentes, a honra é um elemento-chave. Você quer liberar bênção, unção para os seus descendentes? Honre os mais velhos, honre quem te ajudou, honre seus pais espirituais, honre com as suas ofertas, honra a Deus com a sua obediência, honre a Deus.
servindo ao reino e às pessoas, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, eu honro a Deus quando eu oferto, eu dizimo, eu estou honrando a Deus. Honra atrai muita bênção. Fale comigo, honra atrai muita bênção. Honra atrai muita bênção. Tem gente que não entende honra, ele não honra ninguém. Não honra o cônjuge, não honra pai, não honra mãe, não honra ninguém. Não honra os mais velhos. Não honra quem precisa ser honrado. E honra é uma semeadura para a sua vida e para a vida dos seus descendentes. Você precisa aprender a honrar. Se você quer honra, você tem que plantar honra. Então, honra é fundamental. Honra atrai bênção. Honra atrai muita bênção. E eu vejo que, muitas vezes, as pessoas não entendem sobre honra, elas não honram. Elas desacatam. Vivemos um tempo onde, assim, querem destruir com hierarquia, por isso que o mundo está desabando, né? Ninguém, é rebelião por toda parte, mas a rebelião é uma maldição, que tem o poder de mandar para o inferno, isso é bíblico. E honrar tem o poder de atrair tanta bênção para a sua vida. Porque é interessante que a Bíblia diz, aqui, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. No Senhor. No Senhor. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Senhor como nosso Pai Celestial. Então, tudo que os nossos pais humanos não puderam fazer, agora nós jogamos as nossas expectativas em Deus, porque Ele não vai nos frustrar. Só que nós temos os nossos pais humanos. E muitas vezes, você se frustrou tanto com eles, que você acha que eles não merecem a honra. Mas é aí que entra no Senhor. Então, tudo você vai encontrar, quando o Senhor nos manda obedecer algo que é muito difícil, você vai encontrar lá, no Senhor. Porque nós vamos fazer para o Senhor. Você executa bem algo para o Senhor. Você se submete por causa do Senhor. Você faz pelo Senhor. Tudo que é difícil para você, agora você faz, como está aqui, no Senhor. É para Ele, para dar glória a Ele. E aí Paulo vai dizer assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, queridos, se nós queremos uma grande vida, e eu sei que você quer uma grande vida, nós precisamos ter essa disposição, a disposição da Rebeca, a disposição de servir a Deus, ao reino, às pessoas, pelo prazer de servir. Jesus falou que o maior é o que serve. Nós temos que ter essa capacidade de nos esvaziar, seguir o exemplo de Jesus, que se esvaziou e se humilhou à mais baixa posição para ser erguido à mais alta posição. Tudo que o Senhor nos pede para fazer, Ele fez primeiro. Ele é o nosso exemplo. Ele foi obediente aos pais, Ele honrou os pais dele.
Ele veio para cumprir. E Ele nos deu, Ele abriu o caminho, Ele mostrou como é que faz. É muito interessante quando a gente vê sobre Jesus. Jesus veio quebrando padrões, todo aquele padrão religioso, hipócrita. É interessante, olha o que saiu da boca do Senhor sobre a questão de impostos. Ele pegou lá a moeda e falou assim, o que está aqui? É César, então dê a César o que é de César. Foi pego a mulher no ato adulterando, e queriam pegá-lo, ele vira e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os religiosos vêm contra ele, sempre tentando pegar de alguma maneira, fazendo perguntas, e ele fazia uma outra pergunta. Nos dê um sinal. Vocês sabem ver quando vai chover e estão querendo um sinal? Vocês sabem distinguir tantas coisas? Com que autoridade você faz o que faz? Então me responda. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Ninguém respondeu, eu também não vou responder. E João respondeu, ele falou, eu também não respondo. Você vai encontrar um Jesus com uma posição tão firme, nos ensinando a agir em cada situação da vida, com amor, com disciplina, com uma segurança imensa, com uma força inacreditável. Os religiosos, os sacerdotes, mandam os soldados irem lá prendê-lo. Essa passagem é linda demais. E aí os soldados não conseguiram prendê-lo porque começaram a ouvi-lo. E aí, quando chega, falam, peraí, por que vocês não prenderam ele? Porque nós nunca ouvimos alguém falar assim. Eles foram impactados pela pregação de Jesus e não prenderam Jesus. Maravilhoso. O Senhor Jesus. Depois eles vão lá com Judas, e Jesus chama Judas de amigo, e quando perguntam onde está Jesus, ele fala, quem é Jesus? Ele fala, sou eu. Ele fala, sou eu. Os soldados, aqueles soldados caem todos duros no chão. Aí fica lá Jesus esperando ele se recuperar para prender ele. Então, assim, ele chega o leproso e diz para ele, se o senhor quiser me curar, me limpar, o senhor pode. Ele disse, eu quero, e tocou no homem. Ninguém, não podia nem chegar perto. E ele tocou no homem. Aquela mulher com fluxo de sangue vem por trás, porque a religião dizia, você é imunda, você não pode chegar perto de um sacerdote, e se assentasse uma cadeira, se tornava impura. E a fé dela, se eu quero só tocar na borda da roupa dele, eu vou ser curada, ela cria nisso. De repente ele fala, quem me tocou? Os discípulos, está todo mundo te tocando. Não. Alguém me tocou e tirou virtude. Tinha uma multidão, mas ele sabia reconhecer aonde havia fé. Porque onde há fé, há resposta, e tira a virtude do céu. Se uma oração não mexe com você, vai mexer com o céu? Se a sua fé não mexe nem com você, vai mexer com o céu? Um monte de gente estava tocando nele, mas aquela mulher tirou a virtude dele, porque ela realmente creu. E quando você crê, você arranca. Há um impacto no céu, como houve um impacto em Jesus.
Nós aprendemos como viver a nossa vida, uma vida grandiosa, mas com base na fé. Nós honramos no Senhor, porque nós aprendemos que é assim que nós devemos fazer. Deus se veste de humano, o Todo-Poderoso não nasceu em Roma, não nasceu no palácio, nasceu numa manjedoura. A história se divide entre antes e depois dele. Não proclamou, não levantou nenhuma guerra, mas há mais pessoas dispostas a lutar por ele do que por qualquer outra coisa. E até os que nunca creram e tentaram combater, não tem como explicar, por mais que tente, quanto tentam falar desse Jesus, como se ele fosse obra, uma invenção, ficção, de alguns pescadores que inventaram e enganaram. Basta estudar um pouco que você vai ver que não tem como inventar Jesus. Jesus não tem como ter sido inventado. Ninguém conseguiria inventar Jesus. Isso é impossível. E esse é o nosso mestre. E quando uma pessoa acha difícil fazer algo para adorá-lo, para honrá-lo, porque quando você se submete, se rende no coração, para dizer não a tudo e viver num padrão alto de santidade, é para servir a esse soberano. Você se humilha diante desse Senhor. Você decide agir com retidão, com honestidade, porque é isso que você aprende com Ele. Você honra. E quando você honra, tudo que Ele mandou você honrar, você está honrando a Ele. Porque você está fazendo por Ele. Muitas vezes não faz sentido para você fazer algumas coisas. Mas por causa dEle, você faz. E aonde você atrai para a sua vida é uma unção que alavanca. E Deus tem falado muito sobre isso. Ele quer levantar pessoas. Há essa unção para levantar. Mas nós precisamos dar condições a Ele. Porque a promessa, ela continua de pé. Mas eu estou dando condições ao Senhor? Ou eu continuo quebrando princípios? Eu estou aberto a servir? Eu estou perseguindo a paz e a santificação, me santificando a cada dia, mas eu tenho me humilhado? Eu tenho fechado cada área da minha vida, elevando o padrão, agindo com retidão, com honestidade, com integridade? Eu realmente entendo sobre honra? Porque quando nós honramos quem muitas vezes a nossa carne está dizendo que não merece, Esaú não honrou o pai dele. Porque quando ele ouviu o que o pai não queria, ele foi lá e fez. Esaú não honrou a Deus. Porque no primeiro, no cansaço, né, no momento de emoção, ele disse: que me vale isso aqui? Toda a promessa que Deus fez a Abraão, era isso que ele estava dizendo. O que me vale essa promessa? O que vale eu ser primogênito e ser herdeiro dessa promessa? O que me vale isso? Ele não honrou a Deus, ele não honrou o pai.
ele não honrou a promessa, ele não honrou o que ele tinha. E é por isso que quando as pessoas elas não honram, elas perdem. Né? Muitas vezes o Senhor nos entrega uma palavra e a pessoa simplesmente, num momento de problemas, você vai viver problemas. Eu tenho uma promessa grande de Deus, mas isso não me isenta de eu me encontrar numa situação muito difícil. Aí eu simplesmente, num momento difícil, eu dou lugar às minhas emoções, e aí eu viro e digo assim, que me vale essa promessa? Essa palavra que Deus me deu, não aconteceu? Eu não honrei a Deus. O que eu fiz? Eu pisei numa unção que Ele já tinha derramado sobre mim. Muitas pessoas fazem como Saul, recebem tudo de Deus, mas vão lá e sapateiam na unção, porque tudo que Deus manda fazer, fazem o contrário. Recebem algo grandioso de Deus, mas continuam vivendo suas vidas como se nada tivessem recebido do Senhor, não são afetadas, não alteram o seu modo de viver. Porque a presença de Cristo na nossa vida, de verdade, altera a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Se eu não sou alterada, nada altera, nada. Tem alguma coisa muito errada? Está tudo errado. Eu recebo algo de Deus. E o máximo que isso impacta as minhas emoções, mas não impacta o meu modo de viver, então não impactou a minha fé. A minha fé não mudou, a minha fé naquilo, eu apenas fiquei emocionalmente tocada, mas aquilo não criou vida, porque o que vai trazer vida é a fé. Quando eu creio em algo, aquilo afeta a minha vida. Você está entendendo? Quando eu creio, afeta a minha vida. Se realmente se eu criar, é impossível não afetar a minha vida. Quando eu creio, afeta a minha maneira de pensar, de olhar e de conduzir a minha vida. Vamos para Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, ore para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, este lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, essa história ilustra a condição de muitas pessoas. Esse homem estava nessa condição há mais de 40 anos.
Esse homem era levado por alguém, talvez da família, todos os dias. Ele estava no mesmo lugar. Não era falta de ir ao templo. Mas esse homem ilustra muito bem a vida de muitas pessoas. Que a falta não é falta de ir para o templo, não é falta de ir para uma igreja, não é falta de dizer que tem uma fé, que até crê em Deus. Mas quais eram as intenções desse homem? O que ele estava buscando? Quem levava ele não levava para que a vida dele mudasse, mas que ele ficasse na porta mendigando. Ele se submeteu a esse padrão baixo, a esta vida, a esse estilo de vida. Conseguir alguma coisa das pessoas. Apenas. Nada. Nada mais que isso. Algumas pessoas, elas aceitam viver de migalhas, de esmolas, exatamente por conta das intenções, das motivações, da atitude delas. Ele era um paralítico. Quantas pessoas que têm vivido inertes, passivas, paralíticas na fé, por conta dessa mentalidade aqui. Essa mentalidade de conseguir alguma coisa. Observe que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele nunca esperou receber cura, ele não foi em busca de cura, ele foi em busca de esmola. E se você continua vivendo dessa maneira, em busca apenas de solucionar o problema daquele dia, porque você mesmo não acredita numa mudança radical de vida, porque ele não acreditava numa mudança radical de vida, ele estava já conformado, fala comigo, conformado. Isso, conformado em conseguir alguma coisa apenas para aquele dia. Um suprimento qualquer, uma esmolinha qualquer. Sabe, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu encontrei gente assim. E eu penso que essa foi uma das coisas que eu me lembro na minha adolescência, eu falava até isso agora mesmo, que eu não queria viver aquele tipo de fé que eu tinha conhecido. Eu não queria uma vida que não me levasse à plenitude. Eu queria uma vida que pudesse me dar plenitude. Eu não podia admitir olhar para o ímpio e ver ele muitas vezes mais feliz do que as pessoas que eu via na igreja. Isso era uma coisa que eu era pequena e aquilo me incomodou. Às vezes eu via os ímpios sorridentes, até bem-humorados aparentemente, e eu entrava na igreja e todo mundo tinha a cara fechada. As pessoas não riam, elas não tinham um humor, muitos crentes que eu conheci não me pareciam vitoriosos. E quando eu chegava mais perto, eu via que não eram vitoriosos. E eu criei na minha cabeça uma imagem de que ser crente era ser triste, infeliz, sem vitória. Eu não queria aquilo para mim. Mas muitas vezes é essa a fé que alguns têm vivido.
Sendo que não existe mais nada, uma vida mais poderosa do que a vida com Cristo. É paz, é alegria, é força. Você é preenchido, você tem vitória, você prevalece. Você tem poder sobre o mundo espiritual, você tem autoridade. É vida abundante. Vida abundante. Mas essa era a vida desse homem. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Por que tem gente que vive como esse homem? Por conta da mentalidade. Ele vai para o templo? Ele vai, mas para receber alguma coisa. Ele não quer relacionamento, ele não entendeu o que significa ter uma vida com Deus. Porque ele não buscou, ele não rompeu a barreira. Todas aquelas barreiras que são colocadas, que a religião impõe. Tantas regras, tanta coisa. E andar com Deus não tem nada a ver com isso. Tem a ver com relacionamento. Eu estou lendo um livro agora, ele se chama Quem é Seu Pai Agora? E ontem eu fotografei umas 2 partes, né, e mandei para os meus filhos, para as minhas noras. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em ler esse livro, porque é exatamente o que nós falamos sobre relacionamento com Deus e vida familiar. Mas eu fiz questão de pegar para afirmar aquilo e uma parte em que ele fala... e, na verdade, quando eu quis pegar esse livro, foi especificamente por 2 pessoas da minha casa que tiveram suas questões pessoais em relação à paternidade, em relação a isso, e para que eu não vejam que estão bem e vencendo e tudo, mas o que poderia acrescentar ainda mais? Eu fiquei muito feliz, porque exatamente está tudo certo, está no caminho, só vem firmando. Mas um ponto muito interessante foi que ele disse uma coisa, teve um momento que, porque o pai dele deixou ele muito pequeno, depois o padrasto, então ele não teve nem a presença do pai, nem a presença do padrasto, e muitas vezes ele sentiu aquela falta de ter feito algumas coisas com o pai dele. E aí, essa foi uma parte muito importante, que eu me emocionei, porque eu acredito totalmente nisso. Eu já vivi essa experiência, talvez alguém poderia dizer, não acredito nisso. Eu acredito que eu já vivi essa experiência, eu já contei de um momento da minha vida, de eu estar muito sentida com as coisas que estavam acontecendo, e eu comecei a falar das faltas, das coisas, e Deus falou comigo. Ele falou, eu sou seu pai, eu sou seu marido, sou seu amigo, e eu vou cuidar de você, eu vou te defender. E eu senti como se alguém viesse, como se fosse uma manta viesse por trás de mim e colocasse assim em mim e me cobrisse. E eu fui totalmente confortada e, enfim, eu tenho visto o amor e o cuidado de Deus e nada tem me faltado para a glória dEle. E ele estava sentido pelas coisas que ele queria ter feito com o pai e ele não fez, e ele disse que ouviu o Senhor falar assim com ele, por que você não faz comigo? Vamos fazer juntos? E ele, na hora, não entendeu aquilo. E ele falou, como que eu posso fazer algo com alguém que não é humano? Porque ele ainda não tinha um entendimento profundo de relacionamento.
Como ele não tinha, que esse é o problema de quem tem a ausência do pai, e tudo nessa vida está relacionado à orfandade mesmo. Ele jogou para Deus aquela relação de pai. Se o pai dele, o padrasto, eles foram negligentes, ele não conseguia receber esse pai celestial. E é exatamente o que acontece. Quando você não se relaciona com o seu pai, você não teve esse amor de pai, você não recebeu, você não entendeu, você tem essa dificuldade de receber esse amor. Porque como assim? Mas é o que Paulo fala, que ele é o nosso Abba, que quer dizer papai, paizinho. Ele é o nosso paizinho, o nosso pai eterno. E aí ele disse que aquilo assim mexeu com ele e ele ficou sem entender, mas que ele entendeu, ele foi se abrindo para aquele relacionamento e que naquele ano ele fez tudo que ele sonhou fazer com o pai dele. Ele disse, eu fiz com Deus. E ele disse, foi demais. Foi um ano incrível. Eu não me lembro agora, nesse momento, todos os detalhes, mas ele queria ter esquiado com o pai, ter jogado não sei o que com o pai. E ele disse que ele ouviu Deus dizer, vamos fazer juntos. Eu vou fazer com você. E ele foi fazer o que ele sonhava ter feito com o pai dele. E ele disse que ele podia perceber a presença de Deus ali. E o quanto ele se realizou. E aquilo foi muito importante para aquela cura, porque era uma falta que ele tinha. Você entendeu o que estou dizendo? E aquilo foi suprido, porque ele foi fazer com Deus, ou seja, ele não deixou de fazer. Ele foi fazer com Deus. Ele fez com Deus. Ele não deixou de fazer. Então, muitas vezes, nós achamos que não podemos mais fazer algumas coisas, porque já passou de hora, mas a verdade é que nós podemos fazer tudo com Deus. Nós podemos fazer com Deus. Você pode fazer com Deus. Maravilhoso. Se você não fez com seu pai humano, você pode fazer com Deus. Isso é certo. E voltando, esse homem, ele viveu à margem, aliás, literalmente. Ele ficava na porta. Ele ia todo dia, levavam ele para lá. Mas ele ia sempre com a mesma mentalidade, de apenas conseguir alguma coisa, nunca se relacionar com Deus, e viver essa vida plena que nós podemos viver. Nunca, não entrava. Esse relacionamento para se ter uma vida plena. Meus queridos, mais de 40 anos, indo todos os dias, ficando na porta e recebendo esmolas. Porque a mentalidade dele não era de relacionamento com Deus. Era apenas ir lá, conseguir mais uma esmolinha. E assim, por mais de 40 anos, ele viveu a vida dele. Porque ele não rompeu a barreira. Ele não fez de Deus o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro. Ele não quis conhecer a Deus profundamente e viver uma vida plena. Então ele viveu mais de 40 anos aleijado, sendo levado por alguém, sendo carregado por alguém, aleijado, carregado por alguém, vivendo de esmolas. Porque ele não abriu a mente dele para entrar naquele templo e se relacionar com Deus. Mas foi o suficiente ficar na porta recebendo esmolas.
E isso me incomodou uma vida inteira, porque eu vi pessoas vivendo esse tipo de fé, esse tipo de vida. E eu achava que isso era ser crente. Até eu começar a me relacionar com Deus, através de uma dor terrível. Eu me abri para Deus por causa da dor. Mas aí eu comecei, a presença do Espírito Santo começou a me mostrar esse Pai, essa vida plena que Ele tinha a me oferecer, cheia de paz, de alegria, completa, não uma vida mais ou menos. Eu não queria aquilo, eu achava tudo muito ruim, porque as pessoas, muitas que eu conheci, eu não queria o que elas tinham. Mas eu fui conhecendo esse Jesus, que é esse Pai amoroso, que nos concede uma vida plena, cheia de paz e alegria, que nos dá autoridade, e que nele, recebendo o amor dele, ele como Pai, nos relacionando com ele, nós vivemos uma vida tão plena, completa, tão poderosa, que nós não temos falta de nada, nos tornamos sim, de verdade, as pessoas mais realizadas, mais felizes da face da terra. Quem são as pessoas? Os crentes irrealizados, infelizes, frustrados, são os que não passam da porta, que vão ao templo só para pegar mais uma esmola, mais alguma coisa, que vivem para resolver um problema, que só buscam a Deus quando tem um problema. Só. Que nunca se entregam, que quebram princípios, não perseguem a santidade, a humildade, a honestidade, a honra, não se jogam. E vivem a vida, levados por alguém mais para alguma porta de algum outro templo. De tempos em tempos, alguém leva para mais a porta de algum templo, porque são aleijados na fé. Para eles verem se eles conseguem mais alguma coisa. O homem olhou para eles com a intenção, esperando receber, com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Era essa a mentalidade dele, receber alguma coisa. Não! Isso eu tinha na minha mente. Eu não quero alguma coisa, eu quero tudo o que está escrito. Tanto que quando meu filho ficou doente, eu não aceitei aquela ideia de que eu simplesmente tinha que, de forma passiva, aceitar. Não, eu já conseguia ter um pouco de mente para compreender, eu já tinha, minha mente já tinha ampliado um pouco, não muito, mas o suficiente para eu aceitar aquela força que Deus me deu, que eu sei que veio dele, para eu me posicionar e dizer não. E eu gosto de dizer que eu sempre agradeço a Deus, porque eu vejo que a decisão de um pai, de uma mãe, num momento como esse, assim, muda completamente a história daquele filho, né? A covardia de um pai pode alterar completamente a vida daquele filho. Um pai, uma mãe, pessoas corajosas na fé, que se levantam. Meu Deus, você muda o rumo. Porque eu sei o que teria sido do meu filho se eu não tivesse enfrentado aquilo corajosamente, com uma fé corajosa, essa fé viva. E está à disposição de todos nós, só que uns não se submetem, outros se submetem. E aí, o Pedro e o João
você não pode dar o que você não tem, mas eles tinham. E eles disseram, nós não temos prata, nós não temos ouro. Ah, meu filho, mas nós temos uma autoridade. E é essa autoridade que muda a vida da gente e a vida dos outros. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. O homem levou um choque. Levantou. E aquilo mudou. E o povo ficou perplexo. O povo foi adorando a Deus. Porque esse homem, ele não estava só andando, está aqui saltando e louvando a Deus. Esse homem passou a saltar. E é isso, eu creio. Nenhuma palavra vem por acaso. Mas eu creio que essa palavra veio, o Senhor nos deu ela hoje. E sempre, ó a introdução. Porque se eu quero uma grande vida, eu não posso quebrar princípios. Mas o Senhor está dizendo, chega de ser paralítico, meu filho, na fé. Eu creio que paralíticos, pessoas que têm sido paralíticas na fé, inertes, que estão aí paradas em algum canto, chegou a hora de começar a correr e a viver essa diferença. Queridos, há uma unção para levantar pessoas desse estado aqui, ó, de gente que não tem tido progresso nenhum na vida, para passarem a ter progresso, assim, uma vida completamente mudada, evoluída. Porque o Senhor não nos chamou para isso, para sermos paralíticos na fé, vivendo para receber mais alguma coisa, a esmola de alguém. O que eu vou lá no templo para receber alguma coisa, esperando só receber alguma coisa. Não, você vê que ele nunca esperou receber a cura dele. Ele não esperou receber a cura. Ele era paralítico e ele era mendigo. Ele não esperou receber a mudança da vida dele. Bastou para ele receber alguma coisa que ia mantê-lo no mesmo lugar. Ele não precisava de mais uma esmola, ele precisava de uma mudança de vida completa. Mas ele não buscou isso. Até quando nós vamos buscar apenas a solução de um problema, sendo que eu preciso mudar é o que está dentro de mim? Os meus valores. Que foi o que o Senhor veio trazer para nós. Valores, uma mudança de valores. Não, você não precisa do pagamento de uma dívida. Isso é esmola. Você precisa da mudança do seu caráter. Porque se o seu caráter é mudado, a sua vida é transformada. Deus não dá para você uma esmola para você pagar aquela duplicata desesperado. Ele dá também, mas Ele não quer que você viva atrás disso. Ele quer que você viva uma vida plena, que progride. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Chega. Não, bicho, eu quero a restauração do meu casamento. Não, você não precisa da restauração do seu casamento, você precisa da restauração da sua vida espiritual, da sua fé, de uma mudança interna. Porque se tiver do mesmo jeito, se nada mudar aqui dentro, restaura o casamento e desrestaura de novo, vira uma bagunça. Vem e não vira nada. Por quê? Porque não... É preciso uma mudança de valores, uma mudança no seu padrão. Senão nós vamos viver a vida inteira só correndo atrás da solução de um problema. Não, eu não preciso. Quando isso entrou sim, você vai dizer para mim, você não foi a Cristo por causa de um problema? Claro que eu fui, mas eu não permaneci por isso. Foi o que me moveu. Mas não foi isso que me fez ficar. Foi quando eu me relacionei com o Senhor, eu encontrei o que eu precisava
a segurança, o suprimento, a paz, a alegria, a esperança de uma vida completa. Porque é muito duro você viver a sua vida correndo atrás de alguma coisa, porque simplesmente você não encontrou o que você devia ter encontrado. Porque quando você não encontra Deus, você só vai encontrar mais uma esmola no caminho e não vai encontrar a solução, a mudança da sua vida. Ele nunca buscou o que ele precisava. O que ele precisava, gente? Ele precisava da cura e ele precisava sair daquela condição de mendigo. Ele era aleijado, ele era um sujeito que vivia para mendigar. Mas isso ele não buscou. E ele só buscou esmola. Só isso que ele buscou, uma esmola. Mas aqueles homens ofereceram a ele, deram a ele exatamente o que ele precisava. Ele não precisava de esmola. Ele precisava de uma mudança na vida dele. Ele precisava ter uma experiência com Deus. Eles ofereceram a ele exatamente o que ele nunca foi buscar para a vida dele. Ele precisava de uma mudança. Porque a maior paralisia daquele homem, você pensa que era física? Não, era mental. Era espiritual. A fé dele era uma fé atrofiada. Ele sofria de uma paralisia mental, espiritual. Era o que estava lá fora, o que todo mundo via fora, era o resultado do que estava dentro. Se eu não trato o que está dentro de mim, se eu não sou liberta dessa miséria espiritual, dessa paralisia espiritual, como é que isso vai repercutir aqui fora? Não tem como. Queridos, é tão forte isso aqui. Esse mesmo Pedro que você está vendo aqui, ó. Olha esse Pedro aqui. Olha esse Pedro. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. 4:4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Logo à frente, eles falam, peraí, esses caras, são caras simples, iletrados. Eles são pessoas simples, iletradas. Não tem como esses caras estiveram com Jesus. Lembra do Pedro, que negou o Senhor 3 vezes com medo de uma serva? Agora você vê esse Pedro metendo o dedo na cara daqueles que crucificaram o Senhor e dizendo para eles: vocês mataram o autor da vida. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam incomodadíssimas com ele e com João por causa da cura do homem. Incomodadíssimas. Mas agora, ó, a mudança total de espírito, a coragem. Era um covarde, era um medroso. Agora você vê um homem corajoso, metendo o dedo na cara daqueles que crucificaram o Senhor, dizendo: vocês mataram o Senhor.
E agora vocês vêm contra mim por causa desse ato de bondade? Porque um paralítico foi curado? E ele foi falando, e o povo foi sendo impactado, e o povo creu. Perto de 5.000 foram salvos. Aquelas pessoas não tiveram poder de fazer nada contra ele. Acabou. Porque agora ele se relacionava com Deus de verdade. Porque é isso que acontece. Quando a gente passa a se relacionar com o Senhor, nós deixamos de ser pessoas miseráveis emocionalmente, espiritualmente, paralíticas na fé, covardes. Agora, o que antes ele teve medo de uma serva, agora ele aponta o dedo, põe o dedo na cara dos mesmos que crucificaram Jesus, sem medo nenhum, e diz: ó, vocês mataram o autor da vida, eu não vou me calar. Vocês estão incomodados porque foi um ato de bondade, um paralítico foi curado. E por que estavam incomodados? Porque aquilo impactou todo mundo. Porque pessoas foram salvas com aquela mudança. Porque aquele paralítico nunca, que fé é essa? Não impactou ninguém. Mas aquele paralítico, quando foi curado, mexeu com a oposição, mexeu com o inferno, mexeu com pessoas, muitos, quase perto de 5.000 foram salvos, creram em Jesus. Aconteceu uma mudança, porque todo mundo viu, eu li para você, todo mundo reconheceu que era o homem que estava ali, e tinha mais de 40 anos, que era levado todo dia, só para ver se conseguia mais alguma coisa. Ou seja, aquele homem, ó, meu filho, minha filha, não impactou ninguém. Ninguém queria o que ele tinha. Quando ele foi curado, perto de 5.000 se curvou a Jesus, creu. As pessoas viram a vida dele mudada, aquelas pessoas creram no Senhor. Os invejosos, opositores, se incomodaram imediatamente. Ninguém nunca se incomodou com aquele aleijado, estava lá na porta, não fazia diferença na vida de ninguém. Mas agora o inferno estremeceu. Agora os seus instrumentos foram furiosos. Agora pessoas se curvaram, porque viram o quê? Uma mudança. Agora eu quero. Se Jesus fez isso por esse homem, eu quero isso para mim também. Você está vendo a diferença? Agora eu quero. Porque agora eu vi resultado. Antes, meu querido, no máximo alguém dava alguma esmolinha para ele, porque é o seguinte, ó, tudo que eu não quero é a sua fé. Tudo que eu não quero é a sua vida. Agora, eu quero o que ele tem também. Mudou completamente. Você vai ver que o homem se apegou a Pedro e João e foi seguindo e louvando a Deus, e engrandecendo a Deus. Acabou, deixou de ser aleijado, deixou de ser mendigo. Mas por quê? Porque a fé mudou, a mentalidade mudou. E quando o povo viu, o povo quis aquilo. E é isso que o Senhor está falando conosco. Chegou a hora, Ele quer levantar pessoas como esse paralítico aqui. Ele quer que você saia dessa condição, porque é dessa maneira que o nome do Senhor vai ser glorificado grandemente. Ele quer transformar pessoas que eram como Pedro, covardes, que se curvavam diante de qualquer coisa, mas agora mete o dedo na cara de quem quer que for, de não me cale. Ó, vocês mataram Jesus. Era outra pessoa.
Porque quando ele rompeu aquela barreira religiosa, ele se esvaziou e passou a se relacionar com o Senhor, aí ele mudou. Não era mais o Pedro cheio de si, que falava pelos cotovelos. E quando foi pressionado, negou o Senhor, lançou maldições. Agora não. Agora você vê um Pedro corajoso. Um Pedro que não temia ninguém. Não temia a morte, não temia nada. Um Pedro que não se acovardava, que não encolhia. Queridos, essa é a unção para essa segunda-feira. Chegou a hora de paralíticos começarem a correr. Chegou a hora das pessoas que têm vivido como Pedro, se acovardando diante de pequenas coisas, tomarem posse dessa unção e viverem livres, corajosamente. Chegou a hora. Olha o tamanho da mudança que aconteceu aqui. Olha o tamanho da transformação. Perto de 5.000 creu no Senhor por conta disso. Olha o tamanho da mudança. Porque é isso que vai glorificar o nome do Senhor. O resultado da nossa fé. Mas como que eu vou ter resultado, eu vou ter progresso, se isso não existe dentro de mim? Vamos nos colocar de pé. Pega o seu propósito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, letrados, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, fazendo a mesma vida todo dia, sem evoluir nem um tiquinho sequer. Mas quando ele recebeu o impacto da fé de Pedro e João, e deu a ele o que ele precisava, ele creu, ele se levantou. E ele não só andou, ele saltou. E ver esse Pedro falando desse jeito, e lembrar que esse mesmo Pedro já tinha negado o Senhor 3 vezes por covardia. E agora tinha coragem de falar com gente grande. Não era com a serva, não. Era com gente muito grande. Gente que crucificou o Senhor. Que estava lá, que contribuiu. Porque a fé dele mudou. Completamente. Vamos, meus queridos. Sem dúvida você entendeu muito bem o que o Senhor está dizendo aqui. Você quer uma grande vida? Não quebre princípios. Você quer ir além?
Você precisa romper essa barreira. Tem que mudar aqui dentro. Você tem que buscar o que você realmente precisa. E eu creio, o Senhor nunca manda uma palavra sem propósito. Há um propósito. E o propósito aqui é que aqueles que têm vivido como paralíticos espirituais, uma fé miserável, sejam completamente livres aqui hoje, e não apenas andem, mas comecem a saltar, por conta dessa mudança de fé. Há uma unção para mudar isso. Os que até outro dia se acovardavam, por qualquer coisa, agora sejam tomados dessa coragem e se tornem irreconhecíveis. E dessa maneira nós impactamos as pessoas de tal forma, de tal maneira, quase 5.000 creu. Exatamente, porque agora aquele homem tinha um testemunho, e o testemunho dele impactou aquelas pessoas. Agora tinha um Pedro que fazia uso da autoridade, que não se intimidava diante de nada. Em nome de Jesus. Deus tem restauração para nós. Restituições, renovo de vida. Só depende de cada um. Eu crer, você crer, nós temos que crer. Essa mudança de fé, essa reação. Vamos em nome de Jesus. Levante-se no Espírito. Fale com Deus agora. Chegou a hora desses paralíticos espirituais correrem. Chegou a hora daqueles que até hoje se acovardavam, agora impactar tantos com a sua autoridade. Chegou a hora. Creia nisso. Vai tomando o teu povo agora, Senhor. E eu não sei o que tem acontecido na vida de cada um, mas eu quero repreender todas essas travas internas. Eu quero pedir ao Senhor que venha derramar desse fogo que queima, liberta cada vida dessa escravidão, dessas travas que aprisionam no mesmo lugar, sem avanços. Essas travas que têm impedido, esse bloqueio, essa fé que tem sido uma fé paralítica, que não tem deixado essa pessoa romper, avançar e ter progresso na vida. Que ela seja liberta agora, em nome de Jesus. Eu ordeno uma libertação na sua mente, no seu coração. Seja livre dessa fé que te paralisa, dessa fé que te mantém num lugar miserável, decadente, estagnado, no mesmo lugar. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre dessa covardia,
que te impede de posicionar e de se levantar e de fazer uso da autoridade que você tem. Seja livre, em nome de Jesus agora. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo, Senhor. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Queima, Senhor. Queima do alto da cabeça à planta dos pés. Vai libertando mentes e corações. Vai libertando essa pessoa agora. Abra a mente dela. Senhor, eu peço sempre. Abra a mente, tira as escamas, tira o argueiro. Ajuda ela a ver. Senhor, que ela nesse momento seja tomada por esse poder, esse favor, essa autoridade, que ela se levante agora. Senhor, foi exatamente isso que Pedro e João disseram. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que nós temos, nós damos. Levanta e anda. Senhor, eu profetizo agora esta unção sobre essa pessoa, que ela se levante agora e ela comece a andar, que a vida dela passe a andar. Essa unção que vai fazê-la agir com autoridade, que ela faça uso da autoridade agora. Levanta e anda, levanta em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Recebe essa unção que tira você dessa escravidão, dessa paralisia, dessa miséria. Levanta e anda em nome de Jesus. Receba esta unção que te leva a correr, a saltar livre em nome de Jesus. Todas as travas que te prendiam caiam por terra agora em nome de Jesus. Todas as travas, medos, incredulidade, paradigmas, padrões que escravizam, eu ordeno que sejam arrancados. Barreiras que caiam, fortalezas que sejam demolidas. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia de todo o seu coração, porque Deus está fazendo isso aqui. Você vai me contar. Cada pessoa sabe muito bem o que tem paralisado. Toma conta, toma posse agora. Toma posse no teu espírito nesse momento. E comece a dizer com autoridade, porque você crê. Eu recebo essa libertação agora. Eu recebo a libertação dessa paralisia espiritual. Eu me livro dessa fé que me paralisa, dessa covardia que tem me levado a negar a verdadeira fé. Eu tomo posse agora dessa libertação, dessa miséria que me mantém no mesmo lugar, que não me deixa ter progresso. Eu tomo posse da libertação dessa mente, essa mente bloqueada. Eu tomo posse da libertação agora da minha mente. A minha mente agora, eu ordeno, liberta completamente. Esses bloqueios internos sendo quebrados, caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu não sou mais um paralítico espiritual, um miserável espiritual. Eu não vivo mais à margem, eu não vivo mais travado, travada. Eu recebo libertação de todas as travas agora. Nada mais vai me travar. Eu não vou viver à margem, à porta do templo, vivendo de migalhas para receber alguma coisa. Eu estou livre, minha vida vai andar. Eu vou saltar. Eu saio daqui agora para saltar como aquele homem, para saltar. Eu saio daqui com uma coragem que eu vou enfrentar o que antes eu temia. Vamos. O que antes você temia e você não enfrentava porque temia, você não vai mais temer. Você não vai mais temer.
Você não vai mais temer. Creia nisso. Você precisa crer. E você precisa se levantar. E você precisa reagir com a fé. É hora de você dizer que pela sua fé, você crê totalmente nisso. Você está saindo desse lugar de estagnação agora. Eu estou saindo. Eu estou saindo desse lugar de estagnação agora. Eu estou saindo desse lugar onde eu estive por muito tempo. Tem gente aqui que tem estado no mesmo lugar por muito tempo. Mas você tem unção para sair. Saia. Saia agora pela fé. Saia agora, em nome de Jesus. É hora de você correr. É hora de você saltar. Tem gente aqui que tem temido como Pedro temeu. Mas chegou a hora de você enfrentar coisas muito maiores. Corajosamente. Coisas que você antes não tinha coragem de enfrentar de jeito nenhum. Mas agora, você sofre essa libertação para enfrentar o que antes você não tinha coragem de enfrentar. Para sair do lugar que você tem estado por muito tempo. Para sair dessa paralisia, dessa inércia, desse lugar. Esse lugar. Você já ficou muito tempo aí. Levanta. Em nome de Jesus Cristo. Levanta agora. Receba. Receba do Espírito Santo. Unção para sair desse lugar. Unção para sair. Se livre agora. Seja livre dessa paralisia. Seja livre. Chega. Você não vai ser mais um aleijado espiritualmente. Um miserável espiritualmente. Que fica no mesmo lugar e não consegue sair dele. Seja livre agora. Rompa com essa barreira. Seja livre. Você vai enfrentar coisas que antes você jamais imaginou que enfrentaria. Lá estava Pedro, com outro espírito, enfrentando o que ele jamais imaginou que um dia ele enfrentaria. Chegou a hora. Vai, levanta. Receba esse poder. Receba essa unção. Essa renovação. Essa mudança tão grandiosa que você vai ver afetar toda a sua vida. Em nome de Jesus. Vai restaurando, Senhor. Vai renovando. Vai modificando radicalmente. Vai libertando mentes. Vai libertando corações. Vai libertando, Senhor. Que essa pessoa nesse momento ela se sinta completamente livre. Livre, que ela se levante como livre. Uma pessoa livre. Sem nenhuma escravidão, sem nenhuma amarra. Corajosa. Pronta para enfrentar aquilo que for preciso, corajosamente. Pronta para impactar com resultados completamente diferentes. Pronta para viver resultados completamente diferentes. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Levante-se e comece a correr. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que mal andava, vai correr e vai saltar como esse homem. Que tinha medo de coisas tão insignificantes, vai enfrentar coisas grandiosas. Que talvez até hoje seu testemunho, a sua história, não impactou. Mas vai impactar demais. Creia. Creia de todo o seu coração. Receba. Tudo é por fé. Foi a fé. Aquele homem nunca, provavelmente nunca também alguém tinha dado a ele aquela visão. Talvez o que ele passou a vida inteira ouvindo, que ele tinha nascido daquele jeito, que ele tinha já ficado daquele jeito uma vida inteira, que ele era daquele jeito, que ele tinha que aceitar. Mas agora chega alguém com uma outra fé e diz o que para ele?
Você não tem que aceitar ser paralítico, ser carregado por alguém, ser aleijado, ser um mendigo. Você não tem. Você não precisa de prata e ouro, você precisa de uma mudança de fé, rapaz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta! Você precisa de mudança de fé. É disso que você precisa. Aqueles homens mostraram para ele. Você precisa de uma mudança completa na sua vida. Não é de mais uma esmola. É de uma mudança de vida. Uma mudança de fundamento. Uma mudança de visão, de valores. É disso que você precisa. E é isso que o Senhor está dizendo para você aqui hoje. Não é mudar de igreja, mudar de religião, mudar de endereço. É mudança de fé. É conhecer esse Deus vivo e crer nele. E receber a unção que vem do alto, que modifica todo o rumo da sua vida, cura o seu destino. E leva uma pessoa que passou a vida inteira se arrastando e sendo levada por alguém a correr e a saltar. Eu sei que você quer correr e saltar na vida. Eu sei que cada pessoa que está aqui quer correr e quer saltar. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero que você, em nome de Jesus, com o seu propósito na mão, levanta as suas mãos para o céu. E você vai tomar posse disso. Que a partir de hoje, você vai correr, você vai saltar. A sua vida vai frutificar tanto. Eu vou ser frutífero. Eu vou correr. Eu vou saltar. Eu vou ser frutífero. Eu vou ter. Eu vou impactar. Eu vou além. Eu nunca mais vou voltar para o mesmo lugar. É uma decisão. Eu nunca mais vou voltar para o mesmo lugar. Vou viver o mesmo tipo de vida que eu vinha vivendo. Terminou hoje. Vamos, força. Terminou. Acabou. Eu não volto para aquele lugar. Acabou. Eu vou correr. Eu vou saltar. Eu vou impactar. Pessoas vão querer o que eu tenho. Eu vou além. Eu vou enfrentar o que me dava medo. Eu saio daqui pra nunca mais viver a mesma vida. Voltar para o mesmo lugar. Acabou. Eu não tenho mais esse espírito. Eu não tenho mais essa mente. Eu não tenho mais essa visão. Eu recebo esta unção que me faz correr, que me faz saltar, que me leva além. Restaura, Senhor, a fé, o espírito, a vida do teu povo. Restaura para sempre, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Levanta em nome de Jesus. É hora de correr, é hora de saltar. Você não vai mais voltar para o mesmo lugar. Tenha essa convicção do seu espírito. Aleluia. Oh Deus, vem, Senhor, faz essa obra aqui. Transforma a tua igreja, transforma o teu povo. Toma a tua igreja, derrama esta unção que muda, transforma, revoluciona. Leva o teu povo além, Senhor. Leva para a glória do teu nome. Leva além, Senhor. Leva além, Senhor. Leva além, Senhor. Diga, eu vou além. Eu vou além. Em nome de Jesus. Eu
voltar para o mesmo lugar. E eu vou enfrentar coisas muito grandes, corajosamente. E eu vou parar de chorar o passado também. O que eu não fiz, eu vou fazer com Deus. O que eu achava que eu não podia mais fazer, eu vou fazer com Deus. Se eu não fiz com meu papai, com a minha mamãe, eu vou fazer com Deus. Eu me levanto agora. Eu vou fazer com Deus. Ninguém mais vai me carregar. Eu não vou mais ficar na porta do templo. Eu não vou mais buscar alguma coisa. Eu não vou mais negar o Senhor com medo da serva. Porque o Espírito que está em mim é um outro Espírito. Eu tenho uma fé viva, uma fé corajosa. E a minha vida vai ser correndo e saltando, impactando pessoas e enfrentando coisa muito grande sem medo nenhum. E eu vou resgatar todos os meus sonhos. E o que eu não fiz, que eu achava que eu não podia fazer, que era tarde demais, eu vou fazer. Igual o moço do filme, do livro. Ele esquiou com Deus. Ele jogou com Deus. Ele foi resgatar os sonhos dele de criança. E foi fazer com Deus. Chega. A Bíblia manda a gente seguir em frente. Faça um fundamento firme. Construa sua vida em cima de princípios. Deixe o que se foi. E simplesmente diga: eu recebi uma unção que me alavancou. Eu nunca mais vou voltar para aquele lugar que eu costumava estar. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso. Que eu nunca mais, nem eu nem você. Cada um sabe que lugarzinho que estava parado. Nunca mais. Eu recebi unção para saltar, para correr, para saltar, para impactar vidas. E o que eu não tinha coragem de fazer, agora eu tenho. Igual Pedro, porque o Espírito é outro. E eu vou enfrentar. Deus é comigo. Aleluia. De todo o coração. Você crê nisso? Então, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Aleluia.